E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Voltando às nossas atividades, né? Então vamos continuar com a nossa aula de nossa disciplina de desenvolvimento de sistemas, né? Nós trabalhamos com os modificadores de acesso nas aulas passadas, e a gente trabalhou com os métodos privados, públicos, né? E agora vem um outro recurso bastante interessante. Vocês têm que lembrar que quando eu conversei com vocês sobre orientação a objetos, eu comentei com vocês que uma das vantagens era você poder reutilizar o código, encapsular o código, né, esconder a regra do negócio de onde você não queira que alguém tenha acesso, né? E delegar as funções do seu programa para as classes que realmente devem trabalhar com elas, né? Devem criar as regras lá e tratar as regras, né? E essa herança, que é o conteúdo dessa próxima aula, envolve muito esse conceito de reaproveitamento de código. Vocês vão ver que com a herança a gente ganha muito tempo. Agora sim, herança é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Ela é bem prática, mas se usado incorretamente, ela pode acabar acarretando em vários problemas no teu sistema. Pra gente aqui, a gente está apenas aprendendo, começando, mas com o tempo de prática, você começa a identificar quando usar herança e quando não utilizar, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês uma situação, um problema, e uma solução que poderia ser resolvida com a herança. Não quer dizer que sempre você vai utilizar. Depende muito do que você vai fazer. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que vocês podem utilizar o Eclipse, se for o caso, no laboratório. Podem utilizar aquelas ferramentas que a gente estava utilizando, o JDoodle. Eu lembro que tiveram alguns alunos que estavam trabalhando também com um aplicativozinho que rodava no celular. Fica a critério de vocês. O importante é Java em qualquer um deles. O conceito de orientação a objeto é o mesmo em qualquer linguagem que seja orientada, seja Python, né, seja Java, não importa, C Sharp, todos eles seguem o mesmo conceito, tá bom? Se tiver dúvida, só entrar em contato comigo que a gente dá a gente tenta resolver o mais rápido possível, beleza? Então vamos lá, vamos pôr a mão na massa e vamos passar para o nosso Eclipse, ok? Então tá aqui o nosso Eclipse, vocês já estão acostumados com ele, né? O que a gente vai fazer é criar um novo projeto. Eu recomendo que vocês sigam aqui o projeto, tentem replicar tudo que eu estou fazendo para depois realizar as atividades. Vai ficar mais fácil, a atividade é muito parecida com o que eu estou fazendo aqui. Então eu vou criar um novo projeto do Java, isso no Eclipse, então dependendo da ferramenta pode ser um pouquinho diferente. E vamos criar um projeto chamado Herança, né? Um projeto, um nome bem sugestivo. Vamos criar ele, não vou criar um módulo. Então está aqui criado a minha herança, ou meu projeto, né? E aqui dentro do pacote eu vou criar a primeira classe. Vamos imaginar o seguinte: imagine uma empresa. Normalmente a empresa ela possui funcionários, não é isso? Vários funcionários. E os funcionários eles têm características semelhantes e algumas características diferentes. Mas uma coisa quase todas eles são pessoas. E como pessoas, esses funcionários têm algumas informações que são compartilhadas entre eles. Vamos criar uma classe funcionário inicialmente aqui? Então, ó, maiúsculo, lembrem disso, né? Vou criar um pacote, tá? Só um minutinho, deixa eu corrigir aqui o negócio. Pronto. Então, herança. Então vamos criar aqui agora um pacote, né? BR com Bruno. Pode criar o pacote com o teu nome. Lembrando que a gente não vai marcar o main porque ele não é um método principal, né? Ele é uma classe. Então tá aqui a nossa classe funcionário. Como eu disse, os funcionários de uma empresa, eles são pessoas. Como pessoas, eles têm nomes, não é isso? O nome é uma string porque é um texto. Como a gente já conhece os modificadores de acesso, então nós vamos definir esse modificador de acesso para esse atributo como privado, ou seja, a partir de uma outra classe, não é possível acessar diretamente esse atributo. Você só vai conseguir acessá-lo se na verdade a classe funcionário permitir que você acesse por meio de algum método, beleza? Então tá lá o nome. Outra coisa que as pessoas, né, ou os funcionários possuem também é um sobrenome. Opa, desculpa. Um sobrenome, correto? Vou corrigir aqui. Então, um sobrenome também é uma informação de um funcionário. Ah, pessoal, existem muito mais. Sim, vamos colocar mais uma aqui, então, só para a gente conseguir trabalhar melhor, né? Então, ó, também é uma informação comum a todos os funcionários e pessoas, não é? Um nome, um sobrenome e um CPF. Por ele ser funcionário, ele é funcionário por um motivo. E a maioria dos motivos, quase sempre, é o quê? Receber. É ter um salário.
E o salário também seria uma string? Não, né? Ela não pode ser um string porque seria um texto. E isso não é o caso. O salário é um valor monetário, é um valor com vírgulas, né? Com casas decimais. Então, para esse caso, ele seria um double, ok? Criei meu funcionário, tá aqui bonitinho meu funcionário, sem problema nenhum. Então, ele tem um nome, ele tem um sobrenome, ele tem CPF e tem um salário. Agora, para a gente conseguir acessá-lo, vamos criar a nossa classe principal para a gente poder testar, ó. Class, novamente, né? E vou chamar ela de principal. O que eu preciso habilitar? No caso aqui, o meu public static void main. Se você esquecer, não tem problema. Tu pode adicionar depois também. Não tem problema nenhum. Aqui só vai facilitar. Afinal de contas, essa é a função da IDE, facilitar a nossa vida, né? Então aqui, ó, eu criei meu main. Vamos criar o nosso funcionário, ó. É uma classe, né? Então eu vou definir ela aqui. Vou chamar o nome da variável, ó, funcionário também. E preciso criá-la, ó, instanciá-la. Então tá aqui, eu criei meu funcionário. Vamos colocar o nome do funcionário? Opa, eu não consigo acessar nenhuma informação do meu. Por que isso acontece? Porque meus atributos estão privados. E aí uma convenção de se utilizar, lembra que eu conversei com vocês, é uma convenção. Com o tempo você vai perceber que não é tão prático ficar criando getters e setters. Mas pra gente aqui, pra gente como estamos treinando e aprendendo, é um recurso prático, então a gente vai fazer isso. Então nós vamos criar nossos getters, ó, botão direito, sourcer, tá vendo? Source, e gerar getters and setters. Depois que eu clicar, eu quero criar todos? Sim, eu quero para todos, né? Então eu criei todos, ó. Vamos organizar melhor. Então tá aqui, ó. O get serve para o quê? Recuperar a informação de um atributo. E o set serve para atribuir, colocar uma informação em um atributo que é passado por um parâmetro, tá bom? Então vamos voltar aqui agora no nosso funcionário. E agora o funcionário, ó, ele tem agora alguns métodos. Ele tem os métodos gets para buscar a informação e ele tem os métodos sets. Como eu quero criar o funcionário, eu quero atribuir informação, então o método que eu vou utilizar é o método set, ok? Vamos dar um nome para ele? Huguinho, ó, que legal. Vamos criar agora um CPF para ele? CPF fictício, um CPF fictício, então vamos lá, 1, 2, 3, CPF fictício para ele, ó, 1, 2, 3, tá ok? Então, tá lá o nosso CPF. Opa, eu troquei aqui, né, ó, percebam que eu usei o get serve para recuperar, teria que ser o set, tá bom? Então tá lá, ó, set CPF. E vamos atribuir um salário para ele? Funcionário.set salário. Como ele é um funcionário, vamos dar um salário razoável para ele de R$2.000, ó. Então o nosso funcionário tem um salário de R$2.000. Beleza, vamos executar? Opa, aqui é a hora que vocês falam, professor, não fez nada. E eu explico para vocês sempre. Fez muita coisa, você só não está apresentando nada. Porque nisso ele criou o espaço de memória, ele alocou um objeto dentro da nossa memória, ele guardou as informações nesse objeto e liberou esse espaço. Tudo isso foi transparente, a gente não conseguiu ver. Mas a gente quer visualizar essa informação. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um método na classe funcionário para que a gente possa enxergar isso. Tá? Então vamos criar aqui, ó, aqui embaixo, eu vou criar um método para imprimir o conteúdo. Então vamos lá, ó, public, eu quero só imprimir, eu não quero retorno nenhum, então void mostrar dados. Existe uma forma mais simples, que é utilizar o toString, mas vamos trabalhar com mostrar dados, que acaba sendo mais interessante para a gente, tá bom? Então, como eu só quero imprimir, vamos utilizar o systemout, ó, .println, printline, né? Vamos imprimir por uma linha. Então, a primeira coisa que eu quero imprimir é o nome do nosso funcionário, ó. Vamos colocar o nome aqui, ó. Lembrem do dis, né? Aqui nesse caso não vai ser tão importante, porque aqui eu só estou usando meus atributos, mas lembrem que foi uma recomendação, é uma convenção de você utilizar o dis. Por quê? Porque você não sabe se alguma outra pessoa pode vir a modificar esse código teu e, porventura, criar uma variável nome. Então, se ele fizer isso aqui, ó, por exemplo, string nome, você está livre do problema. Por quê? Porque com o dis, ele está considerando que você está utilizando o nome desta classe, que no caso é um atributo, tá ok? Então, muito cuidado com isso. Se não tivesse o dis, olha o que ia acontecer. Percebam que ele modificou a cor? Isso aqui é o Eclipse dando uma ajuda, né? Mas, na verdade, o que ele está falando é que agora você não está usando mais o atributo, você está usando a
variável que foi declarada aqui, tá? Então, é recomendação utilizar o diz para evitar esses pequenos problemas, tá bom? Então, aqui foi criado o meu diz. Vamos criar agora mais 3 informações para a gente imprimir o nosso conteúdo, ó. Então, eu tenho o nome. Agora eu vou para o sobrenome. Sobrenome eu não coloquei nada, né? Vou colocar o CPF e vou colocar o salário, tá bom? Então, eu vou colocar o salário. Vamos corrigir aqui para colocar o de CPF, ó. Vamos colocar aqui para ficar o de salário também. Então, agora, o que eu estou fazendo com esse mostrar dados? Não estou retornando nada e eu estou imprimindo os conteúdos de cada um dos atributos que estão aqui dentro. Eu vou colocar um /n aqui só para quebrar uma linha se houver mais de uma impressão, tá bom? Vamos voltar para o principal então agora, ó, e vamos imprimir. Funcionário ponto mostrar dados. E vamos executar novamente. Olha que legal. Então tá lá o nosso nome do Guinho, CPF do salário. Professor, e daí? Isso aí a gente já viu. Então vamos imaginar um pouquinho mais agora? Vamos pensar o seguinte. Numa empresa existem os funcionários, mas existem categorias diferentes de funcionários. Por exemplo, você tem um supervisor e você tem gerente, não é isso? Então vamos criar agora aqui nossos funcionários, ó. Vou criar um novo funcionário. Eu vou criar um funcionário chamado supervisor. Olha lá, ó, supervisor. Não é um main, é uma classe também. E está lá criado meu supervisor. E aí agora a gente para e pensa. O que tem de informação num supervisor? Um supervisor, ele também não é um funcionário? Ele é um funcionário, então ele tem todas as informações que o mesmo funcionário tem. Um supervisor não vai ter um nome? Ó. Supervisor não vai ter um sobrenome? Supervisor não vai ter um CPF? E também não tem um salário? Então, ele tem as mesmas informações. Ah, pessoal, se ele tem as mesmas informações, vamos fazer melhor então, ó. Vamos copiar logo tudo, porque vai ser a mesma coisa, ó. Tá bom? Ó, vou copiar aqui. Pronto. Beleza. O nome é o mesmo, sobrenome, né? Então o supervisor também tem. Vamos no principal e vamos criar? Então vou criar, ó. Supervisor, porque agora é um supervisor, né? Vamos dar o nome da nossa variável para supervisor e vamos instanciar ele, ó. Criar o nosso objeto. Lembrem que se você não utilizar o new, o objeto não é criado e você não consegue acessar ele, né? Vamos atribuir valores para ele agora? Supervisor.set nome. Vamos dar um nome para ele, então, ó. Zezinho, né? Então, tá beleza, ele tem um nome. Vamos colocar aqui agora o CPF dele. A gente colocou 1, 2, 3, vamos colocar outro aqui, 4, 5, 6, só para dar uma diferença, né? E supervisor, vamos colocar aqui, ó, um salário também. Ah, o Zezinho, ele é um supervisor, então ele deve ganhar um pouquinho mais, tá bom? Ó, tá aqui. Vamos fazer o seguinte agora, já que nós criamos, vamos imprimir o nosso supervisor, não é isso? Vamos imprimir o nosso supervisor para ver como é que fica? Então, supervisor ponto mostrar dados. Então tá lá. Vamos imprimir agora os dois? Ó, então tá aqui, né? Vamos subir um pouquinho para a gente poder visualizar melhor, né? Então tá aqui meu funcionário, o Guinho, e meu supervisor, Zezinho. Tá vendo? Dois funcionários, estão vendo? E aqui a gente já começa a ver um probleminha, mas vamos seguir. A ideia aqui primeiro é mostrar o problema para depois mostrar a solução, né? Você já mostra a solução, então para que você já não vai imaginar que exista um problema para ele. Você vai achar que é uma encheção de linguiça. Então aqui eu estou mostrando para você o problema. Por enquanto, nós temos o supervisor. Agora vamos imaginar o seguinte, além do supervisor, nessa loja de vendas existe também um gerente. Vamos criar o nosso gerente também, ó. E o class do mesmo jeito, né? E ele chama gerente. Olha lá, não é main também, é uma classe. E aí eu volto a perguntar para vocês, o que é o gerente? O gerente também não é um funcionário? Se ele é um funcionário, vamos olhar aqui, então ele também não tem um nome, ele não tem um sobrenome, ele não tem um CPF, ele não tem um salário? Olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui é de um gerente também. Tá vendo? Então isso aqui é um gerente, ó. Então o meu gerente, ele tem um nome, ele tem um sobrenome, ele tem um CPF e ele tem um salário, tá bom? Por quê? Porque ele também é um funcionário. Ele tem algumas atribuições diferentes. Aqui a gente não está implementando isso, mas ele tem atribuições diferentes, né? A gente vai até mostrar daqui a pouco. Mas ele, como informação própria, como atributo, lembra que o atributo é o que diferencia cada uma das classes, os objetos são gerados? Então, para esse caso, ele também tem informação de nome, ele também tem informação de sobrenome e ele também tem informação de salário. Vamos criar agora o nosso gerente? Ó, vamos criar o gerente. Vamos lá? Então, gerente. Um novo gerente. Mesma coisa,
criando um new, o construtor não tem passando parâmetro, então não tem problema, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos atribuir os valores para o nosso gerente, né? Gerente.set nome. E o nosso gerente se chama Luizinho, ó. Beleza? Vamos chamar agora, vamos atribuir agora o nosso CPF. Vamos colocar o CPF para o nosso gerente chamado Luizinho, né? Então, eu coloquei 456, 789, criatividade a 1000. Tá lá o nosso, eu troquei aqui de novo, né? É o 7, desculpa. E pronto. Então, vamos lá agora colocar o nosso salário. 7 salário. Ele é um gerente, então vamos colocar que ele ganha um pouquinho mais, né? Faz parte dessa vida, né? Então, vamos lá. Agora, vamos imprimir o gerente da mesma forma que a gente mostrou o supervisor e o funcionário. Então, gerente, ponto, mostrar dados. E vamos executar? Então, vamos ver aqui o resultado. Opa! Então, tá aqui o meu Guinho, o meu Zezinho e o meu Luizinho. Só que aqui começa a ter um problema. Eu criei 3 funcionários, 3 tipos, 3 categorias de funcionários, né? Guardem essa palavra, 3 especializações, né? No caso. E o que acontece com esses funcionários? Ficou legal, ficou tranquilo. Mas percebam que eu tive que copiar a informação e o conteúdo dessa classe é rigorosamente o mesmo conteúdo dessa classe e é também o mesmo conteúdo dessa classe, é a mesma. Então percebam que eu não estou tendo um reaproveitamento aqui. Na verdade, eu estou reescrevendo o código. E muitas vezes, né? Imagine que agora tem um novo funcionário, um novo tipo aqui, né? Que seja lá o RH, por exemplo, um funcionário do RH, né? Que seja um contador. O que eu teria que fazer para criar esse contador? Eu teria que copiar todo o conteúdo e colocar nessa nova classe. Pessoal, isso não é problema nenhum. Mas imagine ainda mais um pequeno problema. Imagine que agora todo funcionário tenha que ter uma matrícula. Ó, matrícula. Então, todo funcionário da minha empresa, não importa se ele é supervisor, se ele é gerente, ele tem uma matrícula. Vamos criar o nosso getter e setter aqui para matrícula, ó. Vamos aqui, ó. Então, source, de novo, né, ó. Gerar getters e setters. Os outros já foram criados, então eu vou habilitar somente a matrícula. Então, tá aqui criado minha matrícula, beleza? Ó, agora deu certo. E vamos colocar para imprimir aqui a nossa matrícula? Então, vamos, ó. System out. Matrícula, tá bom? Ó, matrícula. Opa. Matrícula, né? Matrícula. E aqui eu vou colocar o que, ó? Diz ponto. Vamos deixar sem acento, porque isso aqui acaba dando alguns probleminhas, né? Pra gente testando aqui, daqui a pouco vocês vão rodar em outro negócio, vai aparecer um monte de caractere de maluco. Então, matrícula, tranquilo? Vamos ver aqui no principal. Lembra que eu mudei a matrícula para quem? Para o meu funcionário, né? Então, vamos colocar aqui também, ó. Eu vou colocar também, eu vou colocar aqui, ó. Funcionário, ponto, set matrícula. E a minha matrícula, como é uma string, eu vou colocar letras, ABC, tá bom? Agora vamos fazer um teste, vamos fazer a impressão novamente, do jeito que estava, ó. Vamos imprimir. Opa, vamos ver o que acontece. Olha, o Guinho apareceu certo, é a matrícula. Mas espera aí, cadê a matrícula do Zezinho? E cadê a matrícula do Luizinho? Eles não foram, né? A gente não tem essa informação. Pessoal, eu já sei resolver, moleza. É vir aqui e copiar de novo essa matrícula e colar de novo ó, aqui no gerente e aqui no supervisor. Beleza, meu caro gafanhoto? E se você tivesse 10 categorias de funcionários aqui, como é que seria? Você copiaria em todos? Quem garante que você vai lembrar de todos? Quem garante que você não vai esquecer de um? Tá? Então, isso aqui é claramente um problema que pode ser resolvido com a herança. Observem aqui o que é a herança. Se você for imaginar, um supervisor é um funcionário. Olha essa palavra. É um funcionário. O gerente é um funcionário. A gente pode falar melhor. A gente pode falar que o gerente é uma especialização do funcionário. Não é? Ele é um funcionário com alguma diferenciação. E aí no Java nós temos um recurso chamado de herança. E para atribuir herança é muito fácil. Para usar herança você vai usar a palavra reservada extends. Tá vendo aqui em cima? Ó? Olha onde eu coloquei. Junto da classe. Então eu coloquei extends. E aí ele está falando o seguinte, está com problema. Por quê? Você vai especializar de quem? De quem que você vai herdar essas informações?
O supervisor, ele não é um funcionário? Então, eu quero que ele seja uma especialização de funcionário. Professor, mas e aí? Não mudou nada, continua do mesmo jeito. E agora que vem a mágica da herança. Um funcionário não tem todas essas informações aqui? Se ele tem todas essas informações e eu estou herdando isso, imagina que você tem um pai, funcionário é o pai. Eu estou herdando tudo que tem no meu pai, que no caso é um funcionário. Ele não tem um nome? Então eu não preciso dele. Ele não tem um sobrenome? Eu não preciso dele. Ele tem CPF? Tem também. Meu pai tem. Quem é meu pai? O funcionário. Ele não tem um salário? Opa, ele tem também. Mas espera aí, ele não tem os get nome, get tudo? Opa, vamos ver aqui? Ele tem também, então eu não preciso disso. Mas espera aí, o meu funcionário, ele também não sabe imprimir alguma coisa? Sabe sim, professor. Então ele também não precisa disso aqui não, ó. O que eu estou falando aqui? Percebam que nem deu erro no principal, né? Olha a mágica. Tem alguma coisa escrita aqui? Não. Nessa classe não. Por quê? Porque eu estou falando que o meu supervisor está herdando essa informação de quem? Do funcionário. E olha que legal aqui no meu supervisor, ó. Vamos pegar só o supervisor aqui, vamos dar um foco nele, ó. Então, meu supervisor está herdando, não é? Ó. Percebam que ele continua acessando o setnome? Mas de onde está vindo esse setnome, professor? Esse setnome está vindo por meio de herança do meu funcionário. E agora vem a parte legal. Lembra que a gente teria que copiar a matrícula? Mas espera aí, meu supervisor agora ele não é um funcionário? Ele não é uma especialização de um funcionário? Então ele também tem, ó, a minha matrícula. E eu posso utilizar agora. Então agora, ó, ABC, vamos colocar DEF, né? Bem criativo. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Vamos imprimir pra gente ver como é que fica, ó. Olha que legal agora. Então meu Huguinho, ele tem a matrícula, que veio de funcionário. Todas essas informações, elas não estão aqui no supervisor, tá vendo? Por quê? Porque elas foram herdadas. De quem? Do meu funcionário, tá vendo? Então tudo que tem no funcionário... Opa, peraí, tudo, professor? Não, tudo não. E aí que tem um detalhe, né? Nesse caso, o supervisor que está herdando, ele só herda atributos ou métodos que são públicos. Ou um outro tipo de modificador de acesso que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, tá bom? Tem um outro modificador de acesso que é bem interessante, chama de Protected, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas por enquanto, então você monta na cabeça, nós temos, quando a gente usa herança, ele herda duas informações. Ele herda o meu, qualquer atributo, método que seja público ou protected, tá ok? Então nesse caso, isso aqui eu não consigo acessar. Para que eu possa acessar essa classe, para que eu possa acessar aqueles atributos, eu preciso fazer o acesso por meio dos meus métodos. Então eu ainda estou encapsulando as informações. Eu ainda estou guardando bem as informações. O que eu estou ganhando é reutilização de código. Olha o meu servidor, o meu supervisor, desculpa, como ele ficou sem eu ter que ter feito praticamente nada, né? Olha o que eu precisei fazer, praticamente nada, foi tudo tranquilo, ele já herdou tudo, né? Agora quando eu imprimi, o Huguinho deu certo, o Zezinho também. Mas olha o meu Luizinho, cadê as informações do Luizinho? Opa, não tem. Mas agora a gente já sabe corrigir, não é? Então vamos fazer o seguinte, o gerente, ele também é uma especialização de funcionário. Opa, ele também é uma especialização de funcionário. E ele sendo uma especialização de funcionário, ele não precisa dessas informações. Professor, se eu deixar vai dar erro? Não vai dar erro, mas se a gente deixar, é o conteúdo que eu vou discutir com vocês na próxima aula. Então, vamos apagar agora, mas saiba que a gente pode deixar e fazer alguns detalhes a mais. A gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Inclusive, guardem esse código, porque a gente vai precisar dele, tá bom? Então, tá aqui o meu funcionário, que também não tem nada escrito aqui, mas ele está herdando todas as informações de quem? Opa, ele está herdando todas as minhas, os meus métodos, os meus métodos, né? De quem? Do meu funcionário, tá vendo? Olha o meu funcionário aqui, ó. O meu funcionário também tem as informações. Se ele é um funcionário, então ele também tem um matrícula. Olha como ficou tranquilo agora. ABCDF, G, H, I, ó. E vamos imprimir. Tá lá, ó. Então agora eu tenho essas informações. Agora, pessoal, mas o que mudou? Agora se eu precisar criar um novo funcionário qualquer, por exemplo, uma nova classe aqui, ó. Vou criar um novo funcionário. E esse novo funcionário, vamos chamar ele aqui de um contador.
Se ele é um contador, eu vou criar ele aqui, ele é um funcionário normal. Se ele é um contador, ele também não é um funcionário, então ele também é uma especialização de funcionário. E olha lá, eu precisei escrever aqui absolutamente nada, porque tudo que estava aqui dentro, ó, também vem para o contador. Ó, contador. Vamos criar um novo contador só para a gente poder mostrar. Opa, contador vai receber um novo contador, tá vendo? Olha que legal. Vamos ver se a gente consegue atribuir alguns, receber algumas, acessar algum dos métodos. Olha lá, ó, todos os métodos que estavam no meu funcionário agora estão aqui também, tá? Então vamos colocar o nome aqui. O nosso contador chama tio Patinhas. Olha lá que legal, ó. É o tio Patinhas. E ele também tem, como o funcionário tinha, ele também consegue mostrar os dados, tá ok? E aqui tem um detalhezinho legal, tá? Vamos fazer um teste rapidinho. Lembrem que eu falei para, ó, então tá aqui, né? Tá nulo porque a gente não atribuiu informação, sem problemas. Deixa eu tirar aqui o contador agora e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um pequeno teste. Lembrem que eu falei para vocês que ele herda o que é público e protegido, protected, que é a palavra protected, tá bom? Vamos ver qual é a diferença disso? Percebam que eu estou atribuindo o nome e ele é público. Por ele ser público, todas as classes que herdaram essa informação conseguiram acessar sem problema. Não é isso? Ó, estão vendo aqui que deu certo? Agora preste atenção no seguinte. Vou fazer uma mudança. Eu vou agora colocar isso aqui como private. E quando eu salvar, olha o que aconteceu. Todas as classes que estavam herdando essa informação, ó, terão um problema. Por quê? Porque aqui ele está falando, você deve mudar a visibilidade dessa classe. Então, a herança não vem para os primários, tá ok? Não, desculpa, não vem para os privativos, tá bom? Então, você vai herdar, você só vai receber as informações se elas são públicas ou protegidas. Vamos fazer um teste agora com protected, para vocês entenderem como é que funciona. Vamos colocar aqui, ó, a matrícula como protected. Pessoal, não mudou nada, tá tudo funcionando, né? Mas olha o detalhe legal aqui. Vou criar uma nova classe aqui no gerente. Eu vou criar um método chamado liberar. Opa, vamos fazer direito, né? Public. Vamos colocar um boolean para voltar alguma coisa chamado de liberar pagamento. Então ele libera pagamento de um funcionário. É óbvio que deveriam existir mais informações aqui, mas para a gente isso aqui resolve. Liberar pagamento. Ele é boolean, então eu preciso retornar alguma coisa, né? Eu vou retornar um true aqui. Isso aqui não é necessário, é só para mostrar para vocês o retorno. E aqui agora eu quero imprimir alguma coisa. Ó, eu quero imprimir pagamento liberado com sucesso. Bom, ó, tá lá o meu pagamento liberado com sucesso. E agora eu quero fazer outra coisa. Eu quero imprimir a matrícula desse funcionário. Lembrem que a gente tem um método aqui, ó, get matrícula. Vamos imaginar que não existe esse get matrícula, tá? Ó, eu não tenho ele, tá bom? Eu não tenho ele. Eu comentei para vocês poderem visualizar isso. E eu comentei também o get nome. Ó, o get nome também foi comentado, tá bom? E agora a gente vai ver a mágica do protected. Lembra que matrícula está protected e nome está private. Aqui já deu um probleminha? Não tem problema, aqui a gente depois corrige, tá? Então, olha só, eu vou tentar acessar agora aqui, ó. Diz o nome do meu atributo. Mas espera aí, pessoal, por que eu estou colocando o diz? Lembrem que eu falei para vocês do diz, ele quer dizer que você está acessando um atributo da própria classe? Se você está usando o diz aqui, você está usando os atributos de gerente e também os atributos de funcionário. Por quê? Porque eles vieram por herança. Só que diferente da classe funcionário, onde se eu colocar um diz, eu consigo acessar todos os meus atributos, quando eu penso nisso e começo a trabalhar com o gerente, aqui eu só consigo enxergar o quê? Só a matrícula. Mas por que, professor, que eu só estou vendo a matrícula? Porque é o único que está protegido. Porque o protected, ele permite que você, como classe filha, acesse essa informação da sua classe pai. Legal, né? Então, é uma outra forma que a gente tem de receber essas informações, beleza? E agora aqui, ó, vamos voltar, vamos fazer a coisa certa, né? Esse protect costuma dar probleminha. É bom você ter bastante ciência do que você vai fazer. Deixa eu voltar também o que eu estava aqui, pra gente não ter problemas lá na nossa classe principal. Deixa eu aqui. Então tá aí. Pronto, né? Meu gerente, ele tem uma coisa legal. Eu criei um método pro gerente. Tá vendo, ó?
liberar pagamento. O rei professor, se ele está herdando, então é legal demais, porque o funcionário também vai ter esse liberar pagamento. Vamos ver se ele tem? Funcionário, ponto... Ué, cadê, professor, o meu liberar pagamento? E aí tem outro detalhe importante na herança. O pai não herda informações do filho. É o filho que herda informações do pai. Então, o funcionário, como ele é um pai, ele não consegue acessar nenhum dos métodos do nosso querido filho, que no caso é o gerente. Tá? Diferente se eu criasse um novo método aqui. Ó. Eu vou criar agora em funcionário. Eu vou criar um método também public, também boolean, para ficar legal, para a gente incrementar um pouco. E eu vou chamar ele de fechar venda. Ou seja, o funcionário pode fechar uma venda. Vamos colocar um return true aqui, só para enrolar um pouco. E aqui eu vou escrever o seguinte: Salt. Venda fechada. Opa! Fechada com sucesso. Venda fechada com sucesso. Um texto simples. E agora aqui vem outro detalhe. Meu funcionário, ele tem como método fechar a venda. Vamos executar esse fechar a venda para ver o que acontece, ó. Ó, tá aqui. Venda fechada com sucesso. Aqui ele está mostrando embaixo porque ele está imprimindo um monte de coisa. Vamos deixar aqui, ó. Vamos desconsiderar isso aqui. Só para a gente comentar, para ficar mais fácil e mais claro para a gente, tá? Então, olha só, ó. Venda fechada com sucesso. Quem conseguiu? O funcionário. Agora vem um detalhe. O gerente, ele é um filho de funcionário. Então, o gerente, ele também pode fechar a venda. Da mesma forma que o supervisor também pode fechar a venda, ó. Tá lá, venda fechada. Agora o gerente é o seguinte, o gerente ele pode liberar o pagamento. O funcionário pode liberar o pagamento? O funcionário não pode liberar o pagamento. Ah, mas agora eu sei, o supervisor pode. Irmão também, né? Talvez tenha herdado. Vamos ver? Também não. Por quê? Porque o irmão também não herda a informação, tá? Esse liberar pagamento não é herdado por supervisor. Você até poderia fazer uma outra herança, algum detalhe, mas não é o caso aqui, tá? Então, o pai não herda dos filhos. É o filho, no caso, que herda do pai, né? A especialização que herda da classe principal, tá bom? E vamos fazer um outro negócio legal. Vamos criar uma outra classe aqui no nosso supervisor? Olha lá, agora no supervisor também public. Agora boolean também, para ficar bem legal. E vamos fazer assim, ó, liberar venda. Vamos liberar a venda, né? Então, ó, autorizar. Vamos colocar autorizar para ficar mais chique ainda. Autorizar a venda. Bom, então aqui o funcionário faz a venda, o supervisor autoriza e o gerente libera o pagamento para o funcionário. Né? Um sisteminha bem robusto, gigante, né? Mas serve para a gente conseguir entender o conceito de herança. Vamos retornar true também. Pessoal, precisa desse boolean? Não precisa. Você pode colocar o void. Aqui eu estou colocando apenas para... Ó, não é necessário. Vou deixar ele com void. Então, aqui só para imprimir alguma coisa. Então, venda autorizada com sucesso. Tá lá, ó. Então tá bem simples aqui o meu autorizar a venda. Lembrando, o meu funcionário... Opa, desculpa. Lembrando que meu funcionário, ele não consegue... Meu funcionário, ele não consegue, só consegue fechar a venda. O meu gerente, ele só consegue também liberar o pagamento. Ele não consegue autorizar, ele não consegue autorizar o pagamento. Por quê? Autorizar a venda. Quem consegue autorizar a venda? Só o supervisor. Aqui a gente está vendo que tem um problema, né? Aqui, se você fosse pensar, se você fosse imaginar um sistema de uma grande empresa realmente, é óbvio que o gerente poderia, né, autorizar as vendas, tá? Ele poderia autorizar essas vendas também. E aí, para fazer isso, é bem simples, não é o foco, eu não quero que vocês façam isso, porque vai acabar complicando. Mas você precisaria apenas, ó, eu quero que ele seja uma especialização de supervisor. E olha que legal, deu algum erro aqui? Não. Por quê? Porque agora eu estou falando que o gerente é uma especialização de supervisor. E esse supervisor, ele é uma especialização de quem? Do funcionário. Então, as informações que foram herdadas pelo supervisor também foram herdadas pelo gerente. Então, aqui ficou uma herança meio maluca. Daqui a pouco eu vou mostrar direitinho para vocês numa imagem
e talvez fique mais claro como é que foi feito isso, tá bom? Não é muito interessante você fazer esse cascata de heranças, porque você pode não saber de o que está vindo, de onde está vindo, né? Então não é boa prática. Eu deixei aqui apenas para vocês entenderem, mas eu vou voltar pro jeito que estava, funcionário, aqui é a coisa mais bonita, tá vendo? Ó? E agora eu posso imprimir. Olha lá que legal, ó. Venda fechada com sucesso, venda autorizada, quem autorizou? O supervisor, e pagamento liberado com sucesso. Olha o código que eu precisei fazer para isso. Percebam que não tem quase nada mais. E ainda tem um outro detalhe. Vamos imaginar que agora a matrícula, se eu tivesse que fazer algum cálculo aqui específico na matrícula, né? Então eu só vou simular isso. Eu quero colocar que a matrícula também tem um código. Não vai ter o código, mas só para aparecer essa mensagem. Eu mudei aonde? Somente no funcionário. Eu não toquei em supervisor, eu não mexi em gerente. E se eu imprimir aqui, ó, agora eu preciso voltar, né? Vamos voltar aqui, a gente conseguir enxergar. Senão não vai enxergar, não vai dar certo. Então, ó, vamos executar? Olha lá que legal, ó. Matrícula em todos agora foi feita a minha autorização de código. Olha o quanto que eu ganhei de reutilização de código, de ficar mais fácil da manutenção no código. O quanto eu consigo agora restringir as regras do negócio. Funcionário cuida das informações do funcionário. Gerente cuida das informações de gerente, né? Tem alguns detalhes que a gente vai discutir na próxima aula, né? Que é utilizar alguns métodos da própria classe Pi e mudar isso, tá? Mas não é o caso agora. Por fim, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós trabalhamos com construtores, correto? Vamos trabalhar com construtor aqui? Então eu vou criar um novo construtor, ó. Source. Gerar construtor, tá vendo? Utilizando campos. Olha que legal. Eu não quero todos os campos. Eu quero que esse meu, só para simplificar, que esse meu funcionário, quando ele for criado, eu preciso informar o quê? O nome e o sobrenome dele, tá ok? Então vamos fazer isso aqui, ó. Olha lá, criei meu construtor, beleza? Sem problemas, bem tranquilo. Só que agora começou a dar um monte de erro. Por quê? Porque como eu estou criando o meu funcionário, eu preciso passar agora o nome. Então agora eu vou passar o nome do meu funcionário, ó, e vou passar também o quê? O CPF do meu funcionário. Ó. E aqui resolveu aqui a parte do funcionário, tranquilo? Só que continua dando erro. Por quê? Porque se o supervisor é um funcionário e a forma de eu construir um funcionário é assim, eu preciso também fazer a correção aqui, ó. E ele está me falando o seguinte: adiciona o construtor. Então você vai precisar adicionar o construtor, ó. Tá vendo? O nome e o CPF. Professor, isso é legal. E o que raio é esse super? Esse super está falando o seguinte: que os valores que eu receber, eu não sei construir, mas eu sei quem sabe construir. É o meu pai. E aqui, esse super seria a mesma coisa do meu pai. Então eu estou passando essa informação de nome e CPF para quem? Para cá. E ele recebe essa informação, esse super não é necessário, ele recebe essa informação e atribui aqui nesses atributos, ele coloca nesses atributos. E aí eu salvei aqui, ó. Aqui já resolveu. Só que o principal continua com problema. Por quê? Porque é exemplo do funcionário, eu preciso criar aqui também, ó. Tá vendo? Com o CPF, do mesmo jeito que foi feito. Olha lá que legal, ó. E agora eu garanto que a construção das classes deva seguir o mesmo padrão. E aqui no gerente, do mesmo jeito, ó. Também precisa ser construído da mesma forma, tá vendo? Ó? Então agora eu criei um construtor e esse meu construtor agora ele tem parâmetros. E esses parâmetros estão sendo passados para quem? Para a classe Pi. Tá vendo? Ó? Para a classe Pi. Beleza? Então aqui é o nosso código que a gente precisava. Então esse envolve o conceito de herança. Para fechar essa parte, eu só vou mostrar para vocês como ficaria o nosso diagrama de classes se eu fosse trabalhar com o diagrama de classes. Então eu tenho minha classe funcionário, ele tem a fecha-venda e ele tem o mostrar dados, são as informações. Percebam que o menos indica que isso aqui é privado e o mais que é público, né? E aqui eu estou usando a notação UML para representar a herança, ó. O que eu estou falando? Que supervisor está herdando de funcionário. O que o supervisor tem de específico? Autorizar venda. E o que o gerente tem de específico? O confirmar pagamento. Tá vendo? Então é isso aqui. Quando eu mostrei aquele outro exemplo, que eu falei que gerente poderia herdar, o que eu estava falando foi isso aqui, ó. Opa, peraí. Desculpa. O que eu falei foi isso aqui, ó. Ixi, foi esquisito. Vou arrumar aqui. Pronto. É isso aqui. Que na verdade, ó, o supervisor herda de funcionário e gerente herda de supervisor, tá? Então isso aqui foi aquele outro exemplo que eu falei.
No caso aqui, eu deixei de que forma? Eu deixei assim pra gente. Tranquilo? Bom, pessoal, então o que eu tinha para vocês para discutir sobre herança é isso. É um conteúdo não é tão complicado, mas é preciso um pouquinho de abstração. E como é que vocês vão conseguir resolver isso? Com práticas, né? Então eu deixei o exercício para vocês, eu deixei um material a mais da Kaelon, que é muito bom, que é para vocês darem uma leitura, uma lida para ver se melhora um pouco o conhecimento, tá bom? Boa sorte com vocês. Assistam, pratiquem essa videoaula, façam os exercícios da atividade avaliativa. Lembrem que ela vai valer também para frequência de vocês da semana, tá bom? Então, era isso que eu tinha para vocês. Até a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau.